Então, eu sei que andei sumindo esses dias do YouTube, que eu não tenho postado muita coisa, mas é porque é quarentena e vida que não faz parte do YouTube em si. Hoje eu não tô aqui pra trazer nada sobre o que aconteceu na internet, como geralmente era pra fazer, eu fiz isso apenas duas vezes porque eu sou idiota. Bom, então dessa vez a gameplay ela vai ficar se repetindo porque eu não tô com muito espaço no celular, então Bom, hoje eu vou tratar de um assunto um pouco, né? Tá, você viu no título, você viu na thumb, então eu não tenho que ficar falando nada. Então, hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto delicado, como vocês viram aí no título, então roda a intro que eu não tenho. Então, eu vou contar primeiro da minha experiência com isso e depois eu vou comentar sobre. Porque, bom, eu não posso chegar aqui e, sabe, comentar sobre uma coisa que é séria, tipo racismo, coisa que eu nunca passei, então eu não posso falar muita coisa. Então, vamos lá. Isso primeiramente aconteceu lá meados de 2015, 2016, tinha lá uns 5, 6 anos, não me recordo muito bem, e eu estava em casa e minha mãe virou pra mim e disse: Lua, você gostaria de passar uma semana na casa da sua madrinha? Bom, eu acho meio ridículo, assim, sabe, ter madrinha, assim, é a minha opinião. Tipo, eu tô dando a minha opinião. Isso aqui é um canal de comentário, tudo dando opinião. Eu acho meio ridículo você ter madrinha ou padrinho, que é uma coisa mais religiosa e tal, sendo que você já não acredita mais em Deus. Mas na época minha mãe era, né, ela acreditava em Deus, ela tinha uma crença, na época eu não sabia muito bem, e meu pai era ateu. Até hoje ele é. Bom, então a minha mãe, a gente, né, eu não sei como é que fala, mas eu tive uma madrinha até depois desse ocorrido. Bom, aconteceu que eu disse que sim, porque fazia um tempo que eu não via eles, não ia lá. Então, isso aconteceu em São Paulo e eu ficava sozinha. Não, aparentemente eu ia ficar com as pessoas que moravam naquela casa, só que meus pais não iam. Eles me deixaram lá em São Paulo, na casa deles, e iam voltar pra Peruíbe de boa e ficar aqui até passar uma semana pra minha mãe ir de volta lá me buscar. Bom, a primeira noite foi de boa, eu comecei a dormir no quarto da minha madrinha, no colchão no chão. Ela perguntou se eu não queria dormir na cama junto com ela, mas eu disse que não, que eu tava confortável do mesmo jeito e não queria ser um incômodo, porque a cama era de casal e não cabia uma terceira pessoa ali. Mesmo que eu seja pequena e magra naquela época, não cabia. E bom, tava tudo indo de boa, eu ficava com o celular até tarde, quando eu pegava o sono eu dormia. Não tinha problema, ficava com o fone e não incomodava eles, ficava com o brilho baixo. Então, um dia ela virou pra mim e disse: Lua, seu padrinho, amanhã ele vai trabalhar cedo, então ele precisa dormir no quarto bem. E você vai ter que dormir no quarto do seu primo. Eu não entendi muito bem na hora, porque, tipo, não tinha problema de eu ficar dormindo lá. Aí eu perguntei por quê, porque eu já tava dormindo lá faz tempo, com os dois no quarto, e ela disse que era porque ia fazer muito barulho e provavelmente ia me incomodar. Eu não respondi nada pra ela, não ia contrariar também, porque eu não sabia o que era contrariar na época. Então, beleza. Eu achei realmente que ia me incomodar, mas realmente eu não me incomodo. Meu pai acorda cedo e ninguém na casa se incomoda. Hoje eu acordei cedo de graça mesmo. Então, pra mim não tinha problema eu dormir em outro quarto, porque lá todo mundo se conhecia. Então, eu fui dormir no quarto do meu primo, um personagem bem importante dessa história. Quando cheguei lá, ele tinha uma TV no quarto, coisa que não tinha acesso. Então, ele disse que eu poderia escolher algum filme pra gente assistir naquela noite. Então, eu escolhi um filme de animação, que eu não me recordo muito bem, isso aqui também não é muito importante, e eu comecei a assistir. O filme em si tem 2 horas e 59 minutos. Eu sei, não são exatamente 59 minutos, mas é quase 3 horas. Então, 3 horas de filme. Então, beleza. A gente começou a assistir o filme e lá pela 1h30 de filme, ele lá desliga a TV e diz que o filme acabou. Eu não tava entendendo porque eu já havia assistido esse filme no cinema, então ele disse que apenas estava com sono e que queria dormir. Logo me recordei que meu celular ficou no quarto da minha madrinha. Mas eu ignorei. Também dormia com uma camiseta da minha mãe e do meu pai com o cheiro deles pra eu pensar que eu tava junto com eles dentro da casa. Só que como elas não estavam comigo naquele momento, estavam lá no quarto da minha madrinha, eu decidi que daqui a alguns segundos, quando o meu primo pegasse no sono, eu iria lá no quarto dela para ver se eu conseguia pegar as coisas.
No meio da noite, quando ele começou a roncar, eu decidi que era a hora certa de eu levantar no meio da noite. Então, eu levantei, fazendo pouquíssimo barulho, sempre aquelas taladas de canela, porque sempre tem que ter isso quando você quer guardar segredo. Então, eu fui até o quarto da minha madrinha e a porta estava fechada. Como o quarto dela era bem na frente da escada, eu comecei a escutar barulhos vindo da sala. Eu desci as escadas bem devagar e lá eu encontrei meu padrinho dormindo na sala, com a TV ligada, passando alguma coisa que eu não lembro o que era. Ele deitado no sofá com um cobertor e um travesseiro, como se ele quisesse dormir lá, como se fosse pra ele dormir lá. Então, eu não entendi muito bem e percebi que minha madrinha tinha me tapeado. Na verdade, eu fui descobrir isso algumas semanas atrás, mas deixando isso bem claro. Bom, então eu voltei lá e ele estava acordado. Ele perguntou pra mim por que eu tinha saído do quarto e eu disse que eu queria a camiseta dos meus pais. Só que como o quarto estava fechado, eu não conseguia entrar lá dentro. Eu disse que era uma pena, mas era pra eu tentar relaxar durante aquela noite. Então eu deitei novamente no colchão no chão e ele em cima da cama vira de lado, olhando diretamente pra mim. Eu estava virada de costas pra ele, olhando pro armário com medo que saísse alguma barata de trás, porque já tinha o costume disso acontecer na casa da minha avó. Depois de um tempo se passou e ele ainda permaneceu acordado. Eu estava dormindo e eu conseguia saber que ele estava acordado porque eu não estava ouvindo mais os roncos. Coisa que eu tô acostumada, porque, tipo, no Ano Novo, Natal, meu tio, minha família dele vem pra cá, pra Peruíbe, e ele ronca muito, a gente dorme na sala e tal, e ele ronca bastante, minha mãe também, a gente dorme no meu quarto. Então, eu sabia que ele não estava dormindo. Passou-se um tempo, ele começou a virar um pouco mais perto pra mim, e nessa hora, quando a cama dele começou a fazer muito barulho, eu acordei, porque não tinha condição de dormir naquele barulho. Ele começou a passar a mão na minha barriga, entre muitas aspas, e eu não achei legal. Eu, tipo, me senti incomodada, mas na época eu não sabia o que era, né? Eu tinha 5, 6 anos. Criança com 5, 6 anos não sabia o que era. Então, eu só deitei e dormi. Chorei um pouco, porque criança é idiota, e então eu acordei no dia seguinte. Ele não estava mais no quarto, então tudo aconteceu normalmente. Fui no banheiro, escovei os dentes, mijei, fiz outras coisas e desci para tomar o café. Lá o meu madrinho... O meu padrinho e outro primo meu mais velho, eles tinham saído. Meu padrinho foi trabalhar, como eu tinha dito, e o outro foi visitar a namorada. Então na casa estava eu, o meu primo, a minha madrinha e minha avó, entre aspas, a mãe da minha madrinha. Passou um tempo, eu deitei numa cama lá, uma cama entre 500 aspas, que tinha na sala, era tipo aquele negócio que você deita quando você vai no psicólogo em filmes. Então, eu tinha isso na sala, eu deitei ali e fiquei tipo um tempo olhando pro teto. De repente, meu primo aparece e como ele tem um Xbox, eu queria muito jogar naquele Xbox, porque eu gosto de Xbox. Eu também gosto de PlayStation, só que nunca peguei um assim. Então, eu virei pra ele e perguntei se a gente podia jogar Minecraft, como a gente tinha jogado alguns dias antes. Ele falou que não, porque, sei lá, o console estava quebrado, eu não sei. Ele me disse uma desculpa muito fútil. Eu sabia que ele estava mentindo. Mas, de qualquer modo, eu peguei meu celular e comecei a assistir YouTubers. Porque se eu falar, eu tomo strike. Então, passou-se um tempo, eu estava lá deitado, e de repente ele deita do meu lado. Não achei problema, provavelmente ele também queria deitar ali, só que não queria pedir licença, como o negócio era um pouco grande, cabia nós dois ali. Não me importei e continuei assistindo meu vídeo. De repente, meu celular desliga, como se alguém tivesse desligado ele, então eu vejo que o meu primo tinha desligado. Eu boto o celular no chão e ele começa a fazer cosquinha em mim. Cosquinha entre muitas aspas, porque aquilo não era cosquinha. E foi nesse dia em diante que eu montei, que meu corpo gerou um trauma com cosquinha, assim, né? Então, entre muitas aspas, ele tava fazendo cosquinha e eu não conseguia pedir pra ele parar. Enquanto eu tava dando risada pela cosquinha, eu também tava chorando de desespero, porque ele não tava deixando eu sair de lá. Eu não conseguia formar uma palavra, eu sempre tava rindo e chorando, é tipo aquela típica cena quando acontece merda e a pessoa, você não sabe se ela tá sofrendo ou se ela tá achando engraçado. Então, depois de um tempo, eu consegui gritar. Não foi formar uma frase, mas eu gritei. Minha madrinha veio correndo da cozinha pra sala e ele levantou, tipo Sonic puto. E então, minha madrinha virou pra mim e perguntou num tom de voz brava, o que foi? Eu virei pra ela chorando e disse que o meu primo tinha passado a mão em mim. Ela olhou pra mim, olhou pro meu primo, olhou pra mim e disse,
Isso era só brincadeira, era só casquinha. Nem sei porque você me chamou aqui. E eu queimei o feijão por sua culpa. Você vai ficar sem feijão hoje. Coisa que eu não gosto de feijão também, acho que eu não... Coisa que eu não gostar de feijão também influencia por esse dia, não sei. Psicólogos me ajudem, metaforando me ajuda. Então, depois de um tempo, eu me senti mal com aquilo. E então eu entrei em contato com a minha mãe e disse que eu não queria mais passar tempo naquela casa. Porque provavelmente se eu passasse mais com aquela malícia daquele filho da... com certeza poderia acontecer uma coisa mais. Então, eu contatei a minha mãe e disse pra ela vir me buscar. E eu disse que contaria um motivo pra ela depois. Beleza. Depois de algumas horas, minha mãe chega, eu pego todas as minhas coisas, nem dou tchau pra eles e vou embora. Chegando em casa, eu conto pra minha mãe o que acontece e ela fica impressionada. E esses dias, também, pra completar essa história, eu recebi uma mensagem dela falando: oi, tudo bem? Por que você não vem mais pra cá? Por que você não fala mais comigo? Eu bloqueei ela e excluí a conversa, porque, claro, depois do que aconteceu, ela não ter me ajudado, o cara nem ter tomado um sermão por causa do que ele fez, o mínimo que eu esperava daquela família era eles terem dado uma bronca nele, só que nada aconteceu, nada mesmo. Ele é 8 anos mais velho que eu, e eu tô me fudendo nessa história. Então, ela entrou em contato comigo, como eu já disse, eu bloqueei e excluí a conversa dela, pra ela nunca mais entrar em contato comigo pelo meu celular. Acho que anteontem, ela entrou em contato com minha mãe e disse que ela queria muito conversar comigo. Minha mãe virou pra mim e perguntou por que eu não tava respondendo ela. Eu disse que eu bloqueei ela e excluí a conversa, que eu não conseguiria mais contatar ela porque o contato se perdeu no meu celular. Minha mãe ficou brava comigo e perguntou num tom de brava por que eu tinha feito aquilo. E eu disse pra ela tudo o que havia acontecido, só que apenas os detalhes na hora que ela chegou na sala. Minha mãe ficou impressionada e eu não sei se ela vai me responder ou não. Mas eu fico brava ainda com uma tia minha que passou meu número pra minha madrinha. Eu mudei meu número porque meu celular quebrou, porque eu sou idiota. Então, essa foi a minha experiência. Já aconteceu isso comigo 2 vezes, mas esse foi o caso, tipo, mais coisa, que eu cortei contato. O outro foi, tipo, mais leve, né? Mas esse aqui eu acho que foi mais pesado que aconteceu comigo. Então, agora eu quero comentar aqui com vocês. Esse vídeo vai ser bem longo, porque, tipo, é um assunto sério, então eu quero comentar esses negócios sobre você. Com vocês agora, sobre vocês não. Bom, se você me conhece, assim, pessoalmente, fora dessa pequena telinha do computador, do seu celular, da sua televisão, não sei. Né? Vamos entrar em detalhes aqui. Se você me conhece, acho que a primeira história que eu vou te contar é do dia que eu tomei a pedrada, que eu vou contar em futuros vídeos, e também essa história do assédio. Bom, se você também me conhece, né, pessoalmente, você vê que eu não me sinto mal contando dessa história. E eu conto, tipo, pra todo mundo. Eu acabei de te conhecer, eu vou te contar essa história. Então você fique preparado. Geralmente as pessoas ficam tristes quando eu conto essa história, porque é um assunto realmente delicado e as pessoas se sentem mal por mim. Mas eu cago e ando, porque já aconteceu faz tempo e já contei pra minha mãe e pro meu pai. Então, beleza, não tem problema agora, o assunto já morreu, né? Mas tem muita gente, tipo, criança ou adolescente, ou até adulto mesmo, que sofre assédio na rua, com desconhecidos ou dentro de casa ou na escola por parentes e professores. Bom, no meu caso foi com um parente, entre muitas e milhões de aspas, porque pra mim hoje em dia não é parente, você é padrinho ou madrinha, você é apenas conhecido meu. Eles podem até ser amigos da minha mãe, eu acho, não sei, tem que perguntar pra essas partes aí. Mas pra mim eles não são nada, mas esses tipo são conhecidos, que eu passei 2, 3 dias na casa deles e me fudi. Então, tem tipo gente que acha que não, na época eu não sabia o que tinha acontecido, eu só me senti mal. Mas tem gente idiota que acha que não tem que falar dessas coisas com criança. E tem que falar, porque pode acontecer, e acontece com frequência. Então, se você não falar desse assunto com uma criança, se acontecer com ela não vai te contar, porque ela não vai saber o que é. Ela vai achar que é carinho, algo do tipo. Então, se não conversar com a pessoa, você não, sabe, tipo, não é só pra conversar com a menina, porque geralmente acontece com mulher, essas coisas, e conversar com ela fala que não é carinho, é assédio. Se alguém mais velho encostar em você, não é carinho, é agressão. Então, eu vejo muita gente achando que não é pra falar disso com criança.
eu fico pensando, né? Se você tem uma filha pequena, de 6, 7 anos, e ela é assediada por alguém, por algum adulto ou por algum colega, e ela não te conta. E no futuro, depois de alguns anos, quando ela entende o que aconteceu, ela acaba te contando e você acaba ficando bravo e perguntando pra ela por que ela não te contou. E eu te pergunto, meu senhor ou minha senhora, por que você não conversou com a criança sobre o assunto? Por que você não incentivou a criança a te contar os problemas que estavam acontecendo na vida dela? Provavelmente você poderia ter resolvido isso, mas como você é um idiota e acha que não tem que falar desses assuntos com criança, você acabou ficando brava com ela por não ter te contado isso antes. E não é só pra conversar esse assunto com menina, não é, tem que conversar com o menino também, pro menino não cometer esse crime com as meninas. Então, por exemplo, você ensina pra uma menina que isso é errado, que se fizerem isso com você, você tem que conversar com um responsável. Mas com o menino você não conversa sobre o assunto. Você não diz pra aquele menino que é errado ele fazer aquelas coisas. Você não diz pra aquele menino que ele não tem o direito de encostar no corpo de qualquer menina. Então, vamos pensar em um caso. Uma menina, criança, tá na van, indo pra escola. E tem um garoto na van que gosta dela. Então, esse garoto, em vez de ele chegar nela e falar, eu gosto de você, como qualquer pessoa com mais de 3 neurônios conseguiria fazer, não. Ele, na verdade, ele força essa menina a dar um beijo nele. Bom, isso acontece. E se por acaso os pais desse menino ficarem sabendo, se forem uns pais muito FDP, eles vão, nossa, bater palma pra criança, porque, nossa senhora, é um merda que nem o pai. Mas se, for um menino com os pais mais de cabeça aberta e tal, ele vai tomar uma bronca, vai tomar um sermão. Só que ele não vai entender por que ele tá tomando um sermão, sendo que, quando era pra você ter falado isso pra ele, quando ele tava moldando a mente dele, tava com a mente aberta, tava pra ter conhecimento e tal, os pais não falaram com essa criança. Eles não falaram sobre esse assunto, falaram que é errado, falaram que é crime. Se a menina não quiser, não é pra fazer. Se você fizer isso, é crime. Então, eu acho incrível como ainda tem gente que fala que isso é errado, que a criança... Não, que eu não preciso contar isso pro meu filho, porque o meu filho... Isso não vai acontecer com o meu filho. Porque essas pessoas acham que só porque o filho é dela, só porque é filha dessa pessoa, desse energúmeno, só porque o filho é daquele ser humano, que eu nem devia chamar de ser humano, deve ser um extraterrestre de um planeta bem burro, assim. Ele acha que isso nunca vai acontecer com a criança dele. Por quê? Qual motivo? A criança é dele, então não vai acontecer com essa criança. Isso acontece com qualquer pessoa. Pode acontecer com você, pode acontecer com um parente, pode acontecer com seu conhecido, com um amigo, com qualquer pessoa. Basta você ligar a sua televisão, a sua pequenininha televisão, num jornal e esperar até algum momento que fale que ocorreu um assédio. E tem vezes casos que não aparecem na TV, porque as pessoas, como elas não têm educação, os pais não educam essas pessoas pra falar com pessoas, assim, pra elas saberem o que tá acontecendo. Não, ela cresce e mantém esse segredo com ela. Ela não conta pra ninguém. Ela fica guardando isso até chegar o momento que ela vê que, na verdade, isso era uma agressão e vai contar pros responsáveis. E eles ainda ficam bravos por ela não ter contado antes, sendo que o energúmeno nessa história, na verdade, são os adultos, não as crianças. Então, se você aí se você já passou por uma situação dessas e você, não quer contar pros seus pais, você tem que contar agora se isso aconteceu com você. Se você tá ouvindo isso, se você tá vendo esse vídeo, se aconteceu alguma situação com você, se você se sentiu desconfortável, alguém passou a mão em você, alguém fez alguma coisa com você, você tem que contar pra alguém. Oi, então, eu não consegui converter esse áudio que eu fiz em MP3, o áudio inteiro, então foi só essa parte. Mas, então... Caraca, dá pra ouvir os vizinhos brigando aí? Então, vou fazer o final de vídeo agora. Então, se você gostou, deixa o like. Segue aí no Instagram, esse negocinho que tá aparecendo aí no canto da tela. E tchau. Falou!